Meus irmãos, ótima noite para vocês. Boa noite. Nós saudamos a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nos enrolamos agora, a gente não conseguiu se falar ao vivo, né? Estamos com a internet aqui em casa, mas nós não entendemos por que a transmissão para o YouTube não está funcionando. Mas Deus está no controle. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Mas Deus tem um plano, tem um propósito para a aula de hoje, que Ele fale muito ao seu coração, assim como Ele já falou muito ao meu durante essa semana, quando preparava esse estudo. Amém. Vamos orar nesse momento para iniciar a nossa escola dominical, agora às 6 horas. Você já votou com certeza e já nós vamos saber quem foi a pessoa escolhida para estar à frente do nosso município de Guarulhos nos próximos 4 anos. Vamos orar? Mais uma vez, Deus, obrigado por este domingo. O Senhor está à frente de tudo. O Senhor tem um plano acima do nosso, perfeito, que não falha, e nós queremos te agradecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pedimos humildemente que o Senhor fale conosco nesta noite, amém, que a aula realmente seja impactante e transforme a nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos cantar agora uma belíssima canção, um hino que é entoado, na verdade, pelo coral Melodias de Vitória, uma bendição de coral, né? E uma música antiga, que já é cantada há bastante tempo, todo mundo sabe, com certeza, né? É o momento agora dos coralistas soltarem as vozes, aí os que sabem a divisão, né? E pedimos humildemente aí, maestro Zezinho, ignore as nossas vozes desafinadas, tá bom? Vamos juntos louvar a Deus com essa belíssima música. Vamos lá. Que a luz de Deus brilhe em nosso ser, que a luz de Deus brilhe em nosso ser, que nos guie, nos proteja, orientando-nos aqui, que a luz de Deus brilhe em nosso ser. Que o amor de Deus esteja em nosso ser, que o amor de Deus esteja em nosso ser, que possamos cada dia este amor desenvolver, que o amor de Deus esteja em nosso ser, que a paz de Deus esteja em nós também, que a paz de Deus esteja em nós também, que possamos divulgá-la, transmiti-la para alguém, que a paz de Deus esteja em nós, que o amor de Deus vive em nós, que a luz de Deus brilhe em nosso ser, em nosso ser. Amém. Amém. Maravilha, minha gente. Vamos então dar sequência ao nosso estudo, né? Aula número 11. Já estamos na aula de número 11, minha gente. Tá?
Mas antes da gente seguir com a aula, eu queria dar um recadinho rápido a respeito deste evento aqui. Muito calma. Calma. Aí. Muito bem, gente. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar para você agora. O almoço do dia 6, que ficou marcado para domingo que vem, para enviar fundos para viabilizar a cirurgia da Esther Bantin, foi cancelado. Então, primeiro eu vou dizer aqui o que aconteceu. Foi cancelado o evento, então, do próximo domingo, dia 6, tá bom? Agora, voltando aqui, nós vamos dizer o que aconteceu e as medidas que nós vamos tomar, tá bom? Preste atenção, então. Minha gente, nós estamos em reforma na igreja, tá bom? E estamos com ritmos acelerados ali para deixar tudo pronto mais rápido, só que nós não vamos ainda ter condições de deixar a cozinha em condições de uso para o próximo domingo e talvez nem para o dia 13. Então, por esse motivo, nós cancelamos o almoço, tá bom? Então, guarde essa informação. Aí você me diz o seguinte, e agora? O que nós fazemos em relação à cirurgia da nossa irmã Esther Bantin, que está lá na África do Sul? Então, preste atenção nisso. O Conselho da Igreja antecipou o valor da oferta, tá bom? E as demais igrejas do Presbitério de Guarulhos, né, do PREG, também se mobilizaram, tá? E nós já conseguimos enviar, claro, Deus, né, através das nossas vidas, já proveu a cirurgia da nossa Estherzinha, tá bom? Então, já está agendado, inclusive, na próxima sexta-feira, agora dia 4 de dezembro, vai ser a cirurgia dela, tá bom? Então, já está nas mãos do pastor Vinícius todo o recurso necessário para o pagamento da cirurgia. Nós louvamos a Deus, porque Ele mobilizou o seu povo para poder prover isso para aquela família missionária tão querida. Tá bom? Então, eu quero que você entenda o que nós fizemos, o que o Conselho da Igreja fez, tá? Para que a gente estivesse participando desse momento. Então, eu quero que você acompanhe aqui. Trouxemos o comprovante, tá bom? Porque a gente quer dar transparência no que nós estamos fazendo. Eu quero que você verifique aqui que no dia 24 de novembro, a igreja, nós, a Betel, né, já transferiu ali para a conta do pastor Vinícius Bantin o valor de R$4.000, tá bom? Que seria parte do valor total para poder fazer frente ao pagamento da cirurgia. Nós também tivemos uma oferta voluntária, tá, de R$500, então só para a gente prestar contas, está aqui o comprovante de depósito em dinheiro que nós fizemos para a conta do missionário Vinícius, tá bom? Então, o que nós queremos fazer então? Já que, uma vez que nós já suprimos essa necessidade deles de pagar a cirurgia. Nós queremos conclamar você, irmão, irmã, povo de Deus, a fazer parte disso também. Porque uma vez que esse valor foi antecipado pelo Caixa de Igreja, nós nós contávamos que nós iríamos repor esse valor com a venda das marmitex. Mas isso não vai acontecer em virtude da indisponibilidade da nossa cozinha. Então nós queremos agora olhar para você e dizer o seguinte, é o momento de nós ofertarmos em amor. Ou seja, não vai haver contrapartida, não vai ter marmitex, não vai ter comida, não vai ter nada em troca. Nós apenas vamos ofertar em amor. Eu quero encorajar você que tinha a sua encomenda de marmitex, que você mantenha o valor e que você transfira o valor para a conta da igreja. Aqui, você que de repente não ia participar, até de repente porque você não gostava do prato que estava sendo vendido, é mais um incentivo para que você oferte em amor. É o momento, gente, da gente se mobilizar. Sem nada em troca, sem contrapartida. Vai ser puramente ofertar. A Igreja Betel, responsável disso, fez isso, antecipou esse valor. Se nós não conseguirmos levantar os R$4.000, não tem problema. Seja lá o que nós conseguimos levantar, essa diferença vai ser suprida pelo caixa da igreja. Entretanto, se nós conseguimos levantar ainda mais que os 4.000, nós nos comprometemos a encaminhar essa diferença para eles. Até porque eu e você sabemos, né, que num pós-cirurgia existem também outras despesas, né? São alguns remédios curativos, alguma dieta mais restrita que precisa comprar algum gênero alimentício. Então nós entendemos que haverá também outras despesas pós-cirurgia. Então eu quero contar com você aqui, com a sua, com a sua alma generosa, o seu coração envolvido na obra, para que você permaneça com a sua encomenda e que você oferte especificamente para a família Bantin. Nós então antecipamos o valor, repetindo, nós enviamos os 4.000
mais os R$ 500 que foram ofertados por um irmão, e nós queremos, com a sua ajuda, não apenas recompor esse valor no caixa da igreja, mas em excedendo, nós faremos o repasse dos valores que passarem, portanto, acima daquilo que nós já enviamos. Tudo bem? Está esclarecido? Nós podemos contar com você, nós podemos contar com o seu coração generoso para abençoar a família Bantim, que está lá na África do Sul? Muito bem. Ok, minha gente. Vamos lá então? Vamos então partir para o nosso mini flashback gigante. Tá? Nós conversamos na aula passada, não é? Nós vimos então a questão do homem solitário e vimos que não é apenas uma pessoa que não tem família, mas aquela pessoa que só tem olhos para os seus próprios problemas. É aquela pessoa egoísta ao ponto de achar que ele é o centro do universo, não olha para os lados, né? Não se preocupa com as necessidades do próximo, só está preocupado com o seu próprio umbigão, a sua vida, os seus problemas, o seu mundinho. Nós vimos na sequência do versículo 9 ao 12 as bênçãos do companheirismo. E aí nós tratamos, né, alguns aspectos, né? É melhor serem dois do que um, e aqui ele trouxe alguns aspectos, né? Primeiro, que nós alcançamos maior sucesso nos nossos projetos, né? Ele ganha maior paga. Se tem dois trabalhando, os objetivos são alcançados com maior facilidade, em menor tempo, sem maiores esforços. É melhor ser equipe, é melhor serem dois, serem três, serem cinco. É melhor estar junto, é melhor caminhar em equipe, é melhor andar como povo de Deus do que andar desigrejado, como nós aprendemos, né, nos últimos dias nas reuniões de oração. Recebemos ajuda mútua em momentos de crise. E aí então o sábio Salomão nos traz alguns exemplos de dificuldades que são enfrentadas no deserto. Ele diz que se um cai, o outro ajuda a levantar. Né? Nós vimos que uma queda num buraco não é só um buraquinho que vai caber o pé, mas é um buraco onde você vai entrar inteiro. E você cair sozinho num buraco desse no deserto, é quase impossível você sair sozinho. Mas quando você tem ajuda, quando você tem amigos, família, irmãos, você consegue se levantar. Nós vimos que qualquer pessoa possui a chances de cair. Ninguém está isento, imune da queda. Nós vimos também noites frias. E aí ele fala, não é? Nós sabemos que no deserto, inclusive, existe isso, né? O deserto pode fazer 40 graus de dia e 0 graus à noite. Pode-se morrer de frio no deserto. E quando existem duas pessoas ou mais dormindo próximas, elas podem se esquentar. E nós vimos também que nós podemos esfriar na fé. E nós conseguimos uns aos outros nos esquentar. A brasa que sai da fogueira e fica longe, ela fica desigrejada, ela se esfria rapidamente. Nós vimos também ataques de ladrões, né? Se um vai tentar, dois lhe resistirão, é o que diz o versículo bíblico. Ou seja, nós podemos nos defender de ataques de inimigos, nos defender de ataques do maligno, nos defender dos ataques que o mundo nos oferece. Nós unidos somos mais fortes. Vamos andar unidos. É melhor serem dois do que um. Vimos também que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, e essa terceira dobra é Jesus. O melhor amigo que alguém pode ter na vida. O melhor amigo que se pode ter. Muito bem. Na sequência nós vimos, orgulho e isolamento. Né? Aquela questão do rei. É melhor você ter um rei jovem que aceita conselhos do que um rei já experiente, mais velho, mas que não aceita mais ser admoestado. Tem um coração sempre aberto ao ensino. Como disse Gonzaguinha, né? Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Você nunca vai saber tudo nessa vida. Tenha humildade para reconhecer que você ainda tem muito que aprender, não importa a sua idade. Fama, poder e glória terrenais são passageiros. A gente se impressiona tanto, né, com a glória desse mundo, com as coisas terrenais, mas nós vimos que existe um Deus que nós adoramos e servimos, que está sentado num alto e sublime trono, que reina sobre tudo e sobre todos, cercado de anjos e seres espirituais, clamando: santo, santo, santo é o seu nome, a glória de Deus enchendo o universo, e nós somos servos desse Deus, nós somos filhos desse Deus, nós somos amigos desse Deus, e nós ainda nos impressionamos com a glória, as riquezas e a fama deste mundo. Vamos mudar o nosso ponto de vista. Vamos enxergar a vida com os olhos de Deus. Foi apenas um mini resumo, um mini flashback gigante. Para você ter mais informação, busca lá no nosso canal e veja essa aula em detalhes, tá bom? Muito bem, vamos então para a leitura. Vamos avançar agora ao capítulo 5. Acompanhe conosco
a leitura do Eclesiastes 5. Eclesiastes, capítulo 5. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles. Pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Agora sim. Muito bem, minha gente. Que texto mais profundo, né? Que texto lindo.
Não vamos hoje estudar todo o capítulo 5, mas apenas os primeiros versículos, tá bom? Então vejamos juntos esse tema que nós vamos nos ater hoje, a aproximação de Deus, que ele vai tratar aqui nos versículos de 1 a 7. Vamos com muita atenção entender esses tópicos e juntos estudarmos e refletir. Primeiramente, aproxime-se de Deus com respeito. Eu vou repetir para você. Aproxime-se de Deus com respeito. Olha o que diz o versículo 1 que nós lemos. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Vamos lá. Minha gente, o que esse texto está querendo nos dizer nessa noite? Nós estamos confundindo um pouco as coisas. A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é alegria. A Bíblia nos fala que nós somos chamados de filhos de Deus. A Bíblia nos fala que nós somos chamados de amigos de Deus. E tudo isso é verdade. Porém, nós estamos confundindo a reverência. Nós estamos confundindo a liberdade diante de Deus com a irreverência. A irreverência é exatamente o oposto de reverência. E quando nós agimos de forma irreverente, uma coisa é agir de forma espontânea, alegre, feliz diante de Deus. Mas nós muitas vezes temos agido de forma irreverente. Isso significa que nós temos agido de forma desrespeitosa diante do nosso Pai. Nós precisamos entender e ajustar o foco da nossa visão com quem é que nós estamos nos relacionando. Nós não estamos nos relacionando com uma pessoa qualquer. Nós estamos falando com o Deus Criador, o Todo-Poderoso, que está assentado no alto e sublime trono. Sim, Ele é amor. Sim, Ele é alegria. Sim, Ele é perdão. Sim, Ele é nosso Pai. Sim, Ele é nosso amigo. Mas nós temos que entender, Ele está no céu e nós estamos na terra. Ele é o eterno. Nós somos mortais. Não confunda as coisas. Não trate a Deus de forma irreverente. Como tem músicas, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? E tantas outras formas de aproximação de Deus sem respeito. E eu não estou falando apenas dessa aproximação, mas eu estou falando do jeito que nós, eu e você, povo de Deus, nos direcionamos até o culto, prestamos o nosso culto. Agora estamos voltando, né? Às nossas reuniões presenciais, mas como nós fazemos isso no nosso dia a dia, durante a semana, de forma irreverente, de forma desrespeitosa. E aqui disse muito claro, e aqui o texto está falando, sim, da questão litúrgica, do culto público. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Cultue ao Senhor com reverência, com respeito. Pense muito a respeito disso. Veja só a continuação desse versículo, que diz o seguinte, preste atenção. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Mal para Deus e mal para si próprios. Veja, gente, chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Sabe o que a palavra de Deus está nos falando? Nós, com a nossa vida eclesiástica diante de Deus, a Bíblia está querendo nos ensinar que Deus, ele admira, ele valoriza muito mais um coração que está disposto a ouvir e obedecer do que alguém apenas que vai ao culto pelo espetáculo, apenas ao culto para cantar e levantar a mão e sentir alguma coisa. Não é verdade que muitas vezes a gente fala assim, olha, hoje o culto foi bom. Sobre que aspecto eu e você dizemos isso? Hoje o culto foi bom, hoje o culto não foi bom. Será que muitas vezes a gente não está querendo se basear apenas pelo nosso critério pessoal? Porque de repente as músicas que foram cantadas são do seu estilo, porque as letras falaram com você, porque a mensagem foi uma mensagem adequada, as músicas, enfim, tudo foi do jeito que você queria e foi bom para você. E qual é a circunstância que você adota e dizer, hoje o culto não foi bom? Você não vai à igreja assistir culto. Preste atenção nisso e nunca mais esqueça disso. Você vai à igreja para prestar culto. Então, se você, na sua concepção, acha que o culto não foi bom, há algo de errado com você. E não com o louvor, não com o pastor, com o coral, ou seja lá, quem estava à frente do trabalho. Preste muita atenção nisso. Deus valoriza mais quem vai para ouvir e obedecer do que apenas oferecer sacrifícios tolos.
Sabe o que é um sacrifício tolo? É quando você levanta a mão e canta uma letra que você não vive aquela letra. E Deus não aguenta mais isso. Deus está completamente saturado. Deus está com nojo de nós. Você sabia disso? Não é à toa que lá em Apocalipse ele fala o seguinte: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Quando o Senhor fala para o seu povo lá em Malaquias capítulo 1, que o povo está lá levando animal cego, animal manco, está levando o resto das suas coisas para o Senhor fala o seguinte: isso é desprezível, a mesa do Senhor é desprezível. Será que você tem trazido alegria ao coração do Pai? Você tem causado náuseas em Jesus? Você tem feito ele querer vomitar quando você se aproxima dele? Talvez é porque você tem se aproximado de uma forma irreverente, de uma forma descontraída demais. Você não tem respeitado a barreira do respeito e do temor que nós temos que ter diante de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É melhor ouvir do que você querer oferecer um sacrifício de tolo. Que coisa, né? E essa palavra aqui, deixa eu até ficar nesse cantinho aqui, a palavra sacrifício aqui é a palavra, não sei a pronúncia, tá, pastor Ricardo? Zebá, do hebraico, né? Existem duas palavras voltadas para sacrifício. O sacrifício, que é aquele que era colocado no altar e ele era completamente consumido pelo fogo. E existe esse tipo de sacrifício, que era um sacrifício animal, que ele era ofertado a Deus e depois ele virava uma refeição. Depois ele virava uma churrascada, é isso mesmo. Agora, esse tipo de sacrifício, como está escrito aqui na palavra de Deus, ele confundia a cabeça do povo. Porque o pessoal não entendia exatamente o que significava isso. E acabavam descambando. Você sabia? Muita gente ia lá ofertar o sacrifício a Deus e achava que era pura churrascada. Porque não entendeu. Olha só como o Eclesiastes coloca o sacrifício de tolo, voltando para esse tipo de sacrifício, que era um animal ofertado e que depois poderia ser consumido. Será que eu e você não estamos passando o limite da reverência para a irreverência e não estamos querendo talvez mundanizar a nossa igreja e nos esquecido de que Deus merece a nossa reverência? Ele é o Senhor, Ele está sentado no alto sublime trono. A palavra de Deus, nós lemos aqui Eclesiastes, fica na sua, porque Deus está no céu e você está aqui na terra. Você é mortal, você é pequenininho e Deus é eterno. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É melhor você ouvir, ficar quietinho e ouvir, do que você querer ficar oferecendo sacrifícios de tolo. Vamos ter muito cuidado com isso, gente. Que Deus fale ao nosso coração nesse momento. Esse texto aqui, né, parece até que é bronca, né, do presbítero quando vai começar o culto, mas olha que coisa mais impactante que está lá em Abacuque, capítulo 2, tá bom? Esqueci o 2 aqui, mas é 2:20. E diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha que chamada para reverência. Silêncio, ouça a voz de Deus, para de tralalá. E deixa eu falar aqui um pouquinho agora com a minha galera. Cultos que começam atrasados, a turma que chega depois do horário, que fica ocupando os bancos e sentando, levantando, parece que tem ciricutico na cadeira, toda hora para você levantar para ir no banheiro, toda hora para você levantar. Eu sei que tem pessoas que precisam, tá? Mas toda hora olhando no celular. Gente, isso é uma coisa que nos incomoda e uma coisa que a palavra de Deus está claro. Quando a gente está no templo, quando a gente está num culto, nós temos que fazer com reverência e com foco. Você não pode ficar olhando para o celular, conversando, saindo toda hora. Preste atenção nisso. E deixa eu falar uma coisa aqui para as nossas programações online, que eu tenho notado faz tempo e eu quero aproveitar essa oportunidade para falar com a Igreja Presbiteriana Betel aqui agora. Uma coisa que nos incomoda muito, gente, é quando nós vemos os trabalhos oficiais da igreja acontecendo. Vou dar um exemplo. Domingo, 10 horas da manhã. A escola dominical está acontecendo. É claro que nem todas as pessoas estão lá presencialmente. Algumas estão vendo em casa. Agora, esse horário, escola dominical, 6 horas da tarde no domingo. Reuniões de oração, de segunda a sexta, das 8 às 8h30 e às sextas-feiras no Google Meet das 8 às 9.
Nós vemos horários de programações oficiais da igreja e a gente está vendo os grupos de WhatsApp da nossa igreja sendo movimentados nesses horários, tratando de qualquer outro assunto, menos focados na programação. E sabe que para nós esse é um desrespeito tão igual como se vocês estivessem presencialmente lá. Porque se nós estamos aqui às 6 horas da tarde, dando uma aula de escola dominical, e vocês estão aqui nos grupos de WhatsApp da igreja, colocando fotos, falando de qualquer outro assunto, isso é um desrespeito, minha gente. Se você não está acompanhando as aulas, pelo menos aguarde o término para você se manifestar nos grupos. As coisas precisam ser feitas com reverência e com respeito. E eu quero aproveitar esse momento para pedir humildemente para você, com carinho, com firmeza e em nome de Jesus, para enquanto estiverem acontecendo trabalhos oficiais da igreja, domingo 10 da manhã, domingo 6 da tarde e de segunda a sexta das 8 às 8h30 da noite, você não pode ficar utilizando os grupos de WhatsApp para ficar dando um aviso, para ficar falando qualquer outra coisa, para colocar outros trabalhos, para ficar dando parabéns. Não é o momento de fazer isso nesses horários onde a igreja deveria estar toda reunida e prestando atenção nos trabalhos. Tudo bem? Tá claro esse nosso recado? Vamos seguir? Vamos seguir. Muito bem, gente. Eu quero colocar um vídeo para você aqui agora, um vídeo de 5 minutos. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, tá bom? Ele se chama Tiago 3, né? James 3. Ele é um vídeo de 5 minutos. Nós não vemos fala, então não fique aflito que você não entendeu o que eles estão falando, porque realmente eles apenas estão simulando a conversa. Mas eu quero que você assista com muita atenção esse pequeno vídeo e você vai verificar que qualquer coincidência não é mera coincidência. Vamos assistir.
minha gente, muito bem. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando eu vi esse vídeo, isso mexeu muito comigo. Porque isso é o retrato não só do que acontece na maioria das casas cristãs, mas da minha também. Da minha também, tantas vezes. Acordando de manhã, de sobressalto, uma brigaiada, não é? Cara feia, uma má vontade de todas as partes. E aí quando chega na igreja, abre o sorrisão. E cumprimenta todo mundo com alegria, e chega lá, levanta a mão. E como nós vimos aqui no final do vídeo, né? Eles estavam cantando a doxologia número 6 do nosso cenário. Deus, deixa eu olhar para você e dizer isso. Deus, ele não aguenta mais isso. Deus não aguenta mais esse seu ritualismo repetitivo e impensado. O Senhor quer o seu coração, ele quer a sua vida. Para de uma vez por todas de achar que dentro da casa de Deus é de um jeito e fora tem que ser outro. Quando a Bíblia fala guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, nós temos que entender que cristianismo é vida. É dentro e fora da igreja. Nós não podemos apertar um botãozinho como essa família fez. Estavam lá emburrados, não tinham alegria nas coisas de Deus. Vocês veem ele na casa, quando eles estão na casa se preparando, ninguém sorri. É só briga, é só discussão, é só cobrança. E quando chega na igreja, tá lá os bonitão, sorrindo, dizendo a paz do Senhor, batendo nas costinhas, dando sorriso e levantando a mão. Deus não aguenta mais isso. Vamos mudar de uma vez por todas. Chega de viver desse jeito. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tenha reverência dentro da igreja, fora da igreja. A vida é culto o tempo inteiro. Deus não se agrada disso. De uma religiosidade fria. Nós não podemos agir mais, nunca mais como essa família fez. E nós vemos isso se repetindo. E às vezes pior, hein? Às vezes eles vão para o culto, para a escola dominical, e quando vão para casa, voltam piores ainda. Voltam brigando ainda mais, voltam se cutucando ainda mais. O que é isso? Nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Nós não estamos lá para impressionar. Deus não se impressiona com a nossa performance. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele não quer só o que você fala, ele quer o que você faz. Ele quer as suas intenções, os seus sentimentos mais profundos. Ele quer o seu coração. E por isso a palavra de Deus nos esclarece, quando a gente vê lá, por exemplo, 1 Coríntios 3,16, dizendo: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E o 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós somos o templo. E essa empolgação, essa animação por estar na presença de Deus, ela tem que andar conosco dia após dia. E nós temos que aprender em família, em comunidade, a nos alegrar com as coisas de Deus. E não simplesmente cumprir, como se estivesse batendo um cartão, cumprir as coisas de Deus de forma ritualística, mas sem sentir amor e prazer verdadeiro nessas coisas. Eu tenho certeza que você viu a sua família nesse vídeo. E eu convido você agora a mudarmos, a pensarmos de forma drástica, a nunca mais agirmos desse jeito. Qual é o sentido ir adorar a Deus se a gente está brigado com a família? Qual é o sentido? Deus não quer você bater no cartão. Deus quer você sendo honesto e sincero com Ele. Olha só o que é o culto de verdade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o que você pensa, é o que você sente, o que você faz. Esse é o sacrifício agradável a Deus. É o seu coração, a intimidade do seu ser. Agora, vamos continuar. Já vimos então, aproxime-se de Deus com respeito. Em segundo lugar, seja prudente no falar. Olha o que diz o versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Isso aqui é outra coisa grande que nós cometemos, uma falha séria. Nós falamos pelos cotovelos.
Até aquele ditado, né, que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Existe um provérbio chinês que diz assim: você é senhor dos seus pensamentos, mas escravo das suas palavras. Nós estamos diante de um Deus eterno, um Deus que não brinca quando ele abre a boca. E nós falamos à torta e direito um monte de besteira. Não estamos nos atentando para a seriedade e para a solenidade que Deus dá, porque Deus está atento ao que a sua boca pronuncia. Ele está atento a cada palavra que você fala, e é por isso que você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Uma advertência da palavra de Deus para nós, para mim e para você nessa noite. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todo irmão esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Você vai falar depois de você pensar, de você refletir. Nós, quantas vezes armamos armadilhas para nós mesmos, porque nós falamos antes de pensar. Nós somos inconsequentes com as nossas palavras. E Deus está falando para a gente. Você tem que estar pronto para ouvir, mas tardio para falar. E aí tantos outros textos, né, de advertências da palavra de Deus nos fala. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Você é prudente? Você modera os seus lábios? Está falando aqui, num monte de palavras, não vai faltar erro. Nós somos factíveis de erro. Então, quanto menos você falar, a probabilidade de você errar é menor ainda. Sejam poucas as suas palavras. Esse é o conselho bíblico para o teu povo nessa noite. Deus está chamando a nossa atenção. Veja Provérbio 17, 28. Até o estulto, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E quando ele fecha os lábios, ele é tido por sábio. Até o bobo, quando ele fica quieto, para fazer aquela cara de paisagem, ó, o pessoal, olha como é sábio. Reserve-se as suas palavras. Cuidado com as coisas que saem da sua boca. O Senhor dos altos céus, ele está atento para o que você fala. Já já nós vamos descobrir por que Deus se importa tanto com as palavras que saem da nossa boca. Segura na sua cadeira, fique aí atento, porque a palavra de Deus tem muito a nos advertir. Olha só, o próprio Tiago falou, né? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Gente, nós não somos perfeitos. Então a única forma de nós moderarmos o nosso pecado é moderando as nossas palavras. Fale menos, ouça mais, pense mais, medite mais, pondere mais. O Senhor está nos ensinando que o sábio de verdade é aquele que fala pouco. É aquele que fala pouco. E como é que você tem utilizado as suas palavras? E aqui, por fim, ele fecha, né? Ele completa essa ideia dizendo o seguinte, olha só. Porque Deus está no céu e tu na terra. Olha que advertência solene é essa que Deus está nos trazendo. Gente, Deus é eterno, todo-poderoso, Ele é Espírito, ele está assentado no alto e sublime trono, o todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, onipresente, onipotente, e onipresente, onipotente, onisciente. Esqueci a terceira aqui. E nós somos mortais, falhos, pecadores, pequenininhos. Muita atenção com as coisas que você fala. Olha o jeito que você se aproxima de Deus. A palavra está nos advertindo de uma forma severa nessa noite. Não está fácil ouvir isso, mas ouça com atenção, porque Deus quer o nosso bem. Ele disciplina aqueles a quem ama. E isso aqui é para mim e para você. Você acha que você está falando com quem? Deus é o Todo-Poderoso. Ele está no céu e você está na terra. Baixa a bola. Sejam poucas as suas palavras. Em terceiro lugar, nós vimos isso, né? Aliás, reforçando esse assunto, né? Prudência no falar, e aqui sejam poucas as suas palavras. Olha o que diz o versículo final do 2 e o 3. Portanto, sejam poucas tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Sabe o que eu acho tão interessante? Quando ele fala essa questão aqui dos muitos sonhos, e depois lá no 7 também fala, né? Essa relação entre sonho e vaidade. Gente, de repente você está diante de Deus falando um monte de coisa que não é verdade. E Deus não se agrada nem um pouco disso. Você acha que está ali nesse momento de, sei lá, de comunhão com Deus, falando um monte de coisas, só que na verdade você não sente isso. Na verdade você não faz isso. E isso é algo muito sério.
Porque se você não vive aquilo que você fala, não existe uma outra palavra para te definir. Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Você está fingindo uma vida que você não tem. Você está fingindo sentir algo que você não sente. E Deus está te divertindo por isso. Deus não admite fingimento diante dele. Deus não quer hipócritas diante dele. Deus quer um povo sincero. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, né, 14, versículo 19. Olha só, Paulo está falando o seguinte: eu prefiro falar na igreja 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar 10.000 em palavras e línguas. É claro que aqui a aplicação é para a questão do dom de línguas, né? Mas aqui a gente aplica também a questão de falar demais, de fazer muito barulho. Eu acho interessante esse termo, barulho. Quando está no capítulo 13, né, que ele fala que ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, é como bronze que soa, o símbolo que retine. Significa assim, é só barulho. E Deus não quer saber de barulho no ouvido dele, não. Deus, ele quer palavras sinceras, de crentes sinceros, que vivem de verdade aquilo que estão falando diante dele. Você vive tudo aquilo que você fala para Deus? Eu quero trazer aqui 3 exemplos de coisas que a gente fala para o Senhor, que a gente declara diante de Deus, mas que a gente está tão longe disso. Você quer ver? Vamos lá, segura aí. Olha só, tem uma música chamada Meu Prazer, do Ministério Koinonia, que tem um trecho que diz assim: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te adorar, é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deixa eu voltar para cá. E quero olhar para você. O seu prazer, de fato, é viver na casa de Deus? O seu prazer é estar na presença de Deus? O seu prazer, a coisa que você tem mais alegria na vida, é estar na presença do seu Deus? Você entende que você nasceu para adorá-lo? É isso que você entende mesmo? Você pensa isso, você vive isso, você vive para adorá-lo? Tem mais. Tem mais coisa que a gente canta aqui que, olha só para isso aqui. Marcharemos de Gerson Borges. Olha o que diz esse pedacinho. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver. Com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. É isso mesmo? Quando você passa pela escuridão da noite, você quer viver só pela graça e pela fé de Deus, você não reclama, você vai com esperança e coragem, seja na alegria, seja na dor, você marcha na coragem do Senhor. É isso mesmo? É? Pois sabe que você tem cantado isso um tempão para Deus. E cantado significa declarado, através da música. É como se você estivesse falando isso para ele. Porque a gente não está brincando de música, a gente está declarando com as letras aquilo que nós queremos e pensamos e sentimos. E se você não pensa assim, se você não sente assim, você está agindo com hipocrisia diante de Deus. Tem uma letra que eu separei aqui, uma outra, que ela é uma letra bem antiga, um hino bem antigo, de Asaf Borba. O começo dela é: o meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. E tem um pedacinho que ele diz assim, ó, deixa eu ficar menorzinho aqui para você ver. Olha só, olha o que você canta para o Senhor. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. É isso mesmo? É com sinceridade que você está cantando isso? É do fundo do seu coração? Mas na hora que as coisas acontecem mesmo, na hora que, como dizem, né, que a porca torce o rabo, é assim mesmo que você age? Deus, ele não está interessado em sacrifício de tolo. Ele não quer palavras, sonhos, devaneios vãos. Ele não quer sonhos vaidosos. Ele quer realidade. Ele quer praticidade. Um povo que canta, que vive, que declara e que tem coerência nas suas palavras e nas suas atitudes e nos seus sentimentos. Deus não quer saber de hipócritas no seu meio. É a hora da gente repensar a nossa fé. Vamos continuar? Vamos continuar?
Próxima advertência. Cuidado. Hoje tá puxado, né? Eu falei para você, aguenta aí, porque hoje tá puxado. Cuidado com as promessas que faz. Veja lá versículos, tem um erro aqui, né? 4 e 5, tá bom? Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. Eu podia começar aqui mais sereno, né? Quantas promessas que você... O ano tá acabando, né? E a gente costuma fazer aquelas promessas de final de ano. Ano que vem eu vou voltar a estudar. Ano que vem eu vou fazer aquela viagem. Ano que vem eu vou emagrecer. Ano que vem eu vou fazer exercício físico. Ano que vem eu vou me dedicar mais a tal área. Ano que vem eu vou me dedicar mais à causa do Senhor. Ano que vem eu vou me envolver mais com missões. Ano que vem eu vou ser alguém mais dedicado ao Senhor. E quantas vezes essas promessas ficaram para trás? Quantas vezes você prometeu e as coisas ficaram lá atrás? Se tem uma coisa que Deus não aguenta, é bobo, é tolo como nós, que prometemos as coisas e não cumprimos. E nós não cumprimos. Deus não se agrada de gente assim. Será que eu e você não temos agido desse jeito? Não temos deixado o coração de Deus irritado? Porque a gente fica prometendo as coisas sem pensar e depois nós não cumprimos. Vamos ler aqui, Deuteronômio 23, acompanhe conosco, versículo 21 para frente. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, e o que falaste com a tua boca. Gente, olha que advertência mais severa é essa. Deus está chamando a nossa atenção. Deus não quer que você se comprometa com as coisas e depois dê para trás. Deus não quer que você seja alguém que larga as coisas no meio do caminho, alguém que se compromete. A gente vê, sabe o que, gente? Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi isso diversas vezes na igreja. Nós temos ali, por exemplo, a eleição das sociedades internas, que inclusive agora, né, já estamos finalizando as do ano que vem. E a gente vê que no curso do ano acontecem algumas coisas e nós vemos que membros dessas diretorias simplesmente não querem mais. Largam no meio do caminho aquilo que se comprometeram em fazer. Deus não se agrada de gente assim, que larga para trás um voto que fez a Deus, um compromisso que fez com o Senhor. O que é isso, gente? Isso é falta de temor a Deus. Porque se a gente entendesse que Ele está no céu e nós na terra, se a gente entendesse de verdade que Ele é imortal e nós somos mortais, que Ele é o Todo-Poderoso e nós somos criaturas mesquinhas, pequenininhas, nós não íamos brincar com Deus desse jeito. De simplesmente falar assim, não quero mais. O que é isso? Onde é que nós estamos? Lá atrás, lá no Velho Testamento, na inauguração do templo, né? Nós vimos então alguns jovens que ofereceram fogo estranho diante de Deus. Os filhos dos sacerdotes, vocês se lembram dessa história? E eles foram consumidos pela ira de Deus. E quando nós pensamos agora na nova dispensação, na época da igreja primitiva, na época da graça, nós vemos um casal que cometeu o mesmo problema. E você já sabe de que história é essa, nós vamos ler aqui. O problema deles, nós vamos ler no texto. Estou falando, claro, né, de Ananias e Safira. O problema deles não é que eles venderam o terreno e não doaram todo o dinheiro. A questão não foi essa. A questão é que eles venderam o terreno, eles resolveram ficar com parte do dinheiro. Isso é lícito. Eles resolveram doar parte. Só que eles quiseram dar uma de boneco na frente da igreja, quiseram aparecer e declararam que eles doaram tudo. Deus não quer ver isso. E aí Deus chama a nossa atenção através do que aconteceu, as consequências que aconteceu com esses dois. Acompanhe comigo essa história aqui e segura na cadeira porque é forte. Olha lá, Atos 4, a partir do 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro das vendas e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo as necessidades de cada um. E aqui nós temos uma história narrada, né? José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador,
O Barnabé, o que ele fez? Ele vendeu um campo que possuía e ele trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Tudo bem. Até aqui, maravilhoso. Agora se liga comigo aí. A partir do 5, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Até aí, beleza. Ele reteve o dinheiro para si, sabendo disso sua mulher. Ou seja, os dois estavam cientes do que fizeram. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Até aí, tudo bem. Eles ficaram com parte do dinheiro e doaram a outra parte. Aí vem o 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo para guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro já não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam e os que tinham acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e o levaram para fora e o sepultaram. Você entendeu qual foi o problema aqui? Eles estavam mostrando diante da igreja algo que eles não eram. E isso Deus não admite. Você acha que você está agradando alguém? Você acha que você está se alimentando desses elogios? Quando alguém fala assim para você: olha, você é uma bênção. Mas só o Senhor conhece o seu coração e as verdadeiras intenções. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Deus não se agrada de voto de tolo. Deus não se agrada de gente hipócrita, de gente falsa. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o ministério que você está, as pessoas que estão ao seu redor, mas a Deus você não engana. Como é a sua vida diante de Deus de verdade? É isso que Ele quer. Aí veja o que aconteceu na sequência. Aí está chegando quem do shopping? Mexendo no cabelinho, óculos escuros, com a bolsinha aqui. Ela, a Safira, olha lá vem Safira. 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. E aí então Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Aí ele faz um anúncio macabro, ele fala assim: veja, esses estão à porta, os que estão à porta dos pés, aqueles que sepultaram teu marido, e eles vão te levar também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. Que história terrível e triste. Deus não se impressiona com aparências. Deus não se impressiona com o quão afinado você é quando canta. Deus não se impressiona com o quão bem você sabe tocar o instrumento. Deus não se impressiona com as suas belas frases quando você ora: Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Deus não se impressiona quando você oferta de forma extravagante, muitas vezes, aquilo que está te sobrando e não aquilo que está te faltando. Deus não se impressiona com o barulho que a gente faz aqui na terra. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida, Ele quer sinceridade. Ele quer que o que sai da sua boca seja de verdade. Você pode enganar os outros, mas a Deus você não engana. E aqui o versículo 6, na sequência do texto, diz assim: não consintas que tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? Olha o que você está fazendo. Você está trazendo maldição para a sua própria vida. Você mesmo, quando você faz promessas diante de Deus que você não cumpre. E talvez você esteja falando o seguinte: bom, já que a Bíblia está falando que é melhor a gente não votar, não fazer votos, né? Então é melhor não fazer nada, né? Só que tem alguns votos que a gente faz. Não é verdade? Existem alguns votos, inclusive, que eu e você já fizemos. E eu quero, juntamente com você. Nós temos, inclusive, hoje, o que eu vou falar aqui, né? Temos um casal, né? Que com muita alegria fez essa promessa diante de Deus, né? Os queridos Gustavo e Raquel, quando levaram a Dora hoje para ser batizada,
fizeram uma promessa diante de Deus. E todos que estão me assistindo aqui, que levaram os seus filhos para serem batizados, fizeram essa promessa. Ninguém forçou você a falar isso. Você falou isso diante de Deus. E eu quero, na verdade, o pastor fala aquelas frases, né? E você repete falando sim, falando prometo. Eu peguei essas frases, coloquei tudo em primeira pessoa, para que você entenda o peso das frases que você disse, o peso das promessas que você fez diante de Deus. Vamos lá? Então essa promessa quem fez hoje foi Gustavo e Raquel, mas muitos dos que estão nos assistindo já fizeram, né? E eu e a Suzana com muita alegria esperamos num futuro próximo, né? Calma, gente, ainda não, mas num futuro próximo nós queremos muito fazer essa promessa diante de Deus quando nós apresentamos os filhos ao batismo. Então preste atenção naquilo que você falou para Deus. Prometo ensinar meu filho a ler, para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe eu mesmo de bons exemplos de piedade e religião, e esforçar-me por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor. Prometo ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeito do culto divino e a participar nele. E aí? Você prometeu isso diante de Deus? Você está cumprindo? Você ora pelo seu filho? Você ora com o seu filho? Você lê a Bíblia com o seu filho? Você é um exemplo de piedade e santidade diante dos seus filhos? Você leva o seu filho com assiduidade aos trabalhos da igreja? Foram promessas que você fez a Deus. Deus não se agrada de gente tola que não cumpre aquilo que promete. Muito bem, tem mais promessa? Tem. Nós ouvimos, inclusive, né, no último dia 8 de novembro, irmãos queridos que fizeram essa promessa diante de Deus. E todos nós que estamos aqui, somos membros da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, fizemos um dia essas promessas a Deus. O dia que nós fomos batizados como adultos ou que nós professamos publicamente a nossa profissão de fé. Eu quero te relembrar o que você prometeu a Deus. Olha lá. Você disse o seguinte naquele dia: estou agora sinceramente arrependido do mal que tenho feito diante de Deus e resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele me proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliado por sua graça. Prometo mais, que como membro desta igreja, me sujeitarei sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às sagradas escrituras. Você lembrava que você tinha prometido isso? Pois você prometeu. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou. Você, por livre e espontânea vontade, prometeu isso diante de Deus. E eu peço que você olhe para a sua própria vida, para que você não incorra o erro de ser encontrado como tolo diante de Deus. Alguém que promete para o Todo-Poderoso e não cumpre. E por fim aqui eu quero trazer uma outra promessa que nós fazemos, né? Aqueles que são eleitos como oficiais, presbíteros, regentes e diáconos, tá certo? Lembrando que uma vez que você é ordenado, meu querido irmão, presbítero e diácono, mesmo que você não tenha mandato, mas você é presbítero e diácono para sempre. Você foi ordenado para esse ministério. E você fez algumas promessas diante de Deus naquele dia que você foi ordenado. E a igreja também fez. E eu quero relembrar com você, meu querido irmão presbítero e diácono, o que você prometeu no dia da sua ordenação. Você falou o seguinte: creio que as escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática. Recebo e adoto sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras. Sustento e aprovo o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aceito o ofício aí, diácono, né, ou presbítero, depende do momento, né? Aceito o ofício de diácono ou presbítero dessa igreja e prometo a desempenhar fielmente os deveres deste cargo,
Prometo procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja. Parou aqui? Não. A igreja, no momento da ordenação, também é chamada por uma promessa. E olha o que você, igreja, falou no dia da ordenação dos oficiais. Eu, membro desta igreja, reconheço e recebo este nosso irmão como diácono ou presbítero, prometendo tributar-lhe toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhe dá direito o seu ofício. Promessas que você fez diante de Deus. E Deus não se agrada de gente que promete e não cumpre. Quanta coisa, quanta bobeira sai da nossa boca impensada. Deus não se agrada de gente assim. Deus não quer hipócritas. Deus não quer falsos. Deus não quer gente que descumpre aquilo que falou. Sabe por que Deus se importa tanto com o que sai da nossa boca, gente? Você sabe por quê? Eu vou falar para você aqui. Números, capítulo 23, versículo 19. Olha o que diz o texto. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Preste atenção nesse texto. Existe algo extremamente solene quando Deus abre a boca e fala. Deus não abre a boca para falar ladainha. Deus não abre a boca para falar besteira. Deus não abre a boca para falar nada inútil. Deus não abre a boca para nos prometer algo que ele não vai cumprir. A coisa é séria quando Deus fala. Então ele está atento às coisas que saem da nossa boca. Agora, como é que pode a gente fazer promessas solenes diante de Deus e largar? Nós estamos tratando Deus com irreverência. Nós estamos tratando Deus sem o devido respeito. Estamos tratando Deus de qualquer jeito. E Ele nos adverte. Fica na sua, porque Ele está no céu e você está aqui na terra. Sejam poucas as suas palavras. Se você fizer uma promessa a Deus, cumpre, meu amigo, cumpre, minha amiga. Porque Deus não se agrada de gente que deixa as promessas para trás, que fala um monte de bobeira, mas não vive aquilo que fala. Vocês não sabem a vergonha que eu sinto falando isso. Quantas coisas eu já disse para Deus. Quantas promessas eu já fiz para Deus que ficaram para trás. Quanta coisa que no começo estava tão animado que eu falei, agora vai. E as coisas aconteceram, a culpa é minha, não é de ninguém. Eu desanimei, eu esfriei, eu larguei. Deus tem misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Porque nós fizemos tantas promessas para Deus e não cumprimos. Muito bem. Finalizando aqui nossa aula. Da vaidade à reverência. Olha só como ele termina o versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Tu, porém, teme a Deus. A conclusão que Salomão chega aqui é o seguinte: nós prometemos as coisas para Deus e não cumprimos porque nós não tememos a Deus. Nós falamos um monte de coisa pelos cotovelos e não pensamos nas consequências porque nós não tememos a Deus. Nós agimos de forma irreverente diante de Deus, sem respeito, porque nós não tememos a Deus. O que nos falta, meus irmãos, é temor a Deus. É o que nos falta, é tudo que nos falta nessa vida. Quando nós começarmos a temer a Deus, nós vamos parar de ficar falando tanto e agindo mais. Nós vamos ser genuínos nas coisas que nós falamos e pensamos. Nós vamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Nós vamos tomar cuidado com as promessas que nós fazemos a Deus. Quando nós começarmos a temer a Deus. É duro dizer isso, é duro admitir isso, mas uma igreja que não teme a Deus, uma igreja que vive um compromisso social, que se reúne esporadicamente porque é gostoso, porque se sente bem, porque faz atividades que lhe dão prazer, e quando fica tristinho, chateadinho, bicudinho, sai. Deus não aguenta mais gente assim. Deus não aguenta mais você, se você está agindo desse jeito. É hora de uma mudança radical.
E nós cantamos no início aqui, né, gente? Que o amor de Deus brilhe em nosso ser, que a luz de Deus brilhe, esteja em você, e que você faça isso mesmo, que você transmita, que você viva. Que não seja só a teoria, que não seja só a bela melodia de uma música, mas que seja verdade. Verdade. E aqui, é como se fosse um grande spoiler, né? Ele termina lá no Eclesiastes 12, 13, ele fala assim: de tudo que você tem ouvido, a suma é essa: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Gente, o resumo da ópera é: tema a Deus. E nós já temos isso em muitas aulas. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é obedecê-lo. Temer a Deus é entender que Ele é a autoridade na sua vida. O dia que você temer a Deus, tudo isso que nós lemos nos versículos anteriores vão ser corrigidos. Você vai tratar Deus de forma reverente. Você vai reduzir as palavras que você fala. Você vai pensar mais e vai falar menos. Você vai pensar antes de prometer. E se você prometer algo para Deus, você vai cumprir. Olha só o que diz Provérbios a respeito desse tema, já tão conhecido por nós. Versículo 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. No 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Gente, o início da sabedoria. A gente tem falado tanto isso, né? Senhor, eu quero ser um homem sábio. Eu quero ser uma mulher sábia. Mas o início da jornada é temer a Deus. Como é duro admitir, nós não somos uma igreja que teme a Deus. Vamos seguir. Opa, olha aqui. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A chave para que nós possamos viver bem com Ele, para que a gente possa trilhar o caminho da santificação e da sabedoria, é temer a Deus. Temer a Deus é quando ninguém está olhando e você sabe que Ele está conhecendo o seu pensamento, Ele conhece a sua intenção, Ele sabe o que está no teu coração, Ele quer o teu mais íntimo. Atos 9, olha só, esse texto aqui é muito esclarecedor. Atos 9:31, diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Preste atenção nos reflexos de uma igreja que caminhava no temor do Senhor. É uma igreja que caminhava em paz, é uma igreja que se edificava, ou seja, que os irmãos, o corpo fazia bem uns para os outros, cresciam mutuamente e eles cresciam em número. Chegava cada vez mais gente. Uma igreja que teme ao Senhor é uma igreja que anda em paz, não necessariamente com as circunstâncias de fora, mas anda em paz internamente, anda em paz com Deus, anda em paz com seus membros. É uma igreja que não está inchada, mas ela está crescida e fortalecida. É uma igreja que se ama e se perdoa, e se edifica e se ajuda. E é uma igreja que cresce em número. Você acha que essas são as características da nossa igreja? Eu digo para você com tristeza, hoje não são. Porque nós ainda não aprendemos a temer a Deus de verdade. Quando eu e você aprendermos a temer a Deus, essas coisas vão ser resolvidas. Que a gente possa, a partir de hoje, adotar uma nova postura diante do Criador do Universo. Nós não podemos mais agir com irreverência. Nós não podemos ter uma vida fora da igreja de um jeito e chegar lá, falar aquele evangeliquez. Oi, irmão, tá tudo bem? A paz, amém, aleluia. Batendo as costinhas, dar o toquinho, soquinho, né? Boa semana, amém? E ter uma vida torta, ter saído de casa brigando, quebrando pau com a mulher, com o marido, com as crianças, um pega pra capar danado, chega na igreja todo mundo sorrindo. E quando vai embora, volta aquela brigada toda. Parece que não foram tocados. Não foram prestar culto. E ainda fala assim, nossa, o culto hoje foi horrível, hein? Ó, demorado, aconteceu isso, aquela música, aquela palavra, aquele hino, e começa a achar um monte de defeito.
porque não olha para si mesmo e a forma como você está se aproximando de Deus. Que Deus toque o nosso coração nessa noite e nos transforme. Nós não podemos mais ficar assim. Vamos orar, gente? Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa. Ó Deus, como é duro para a gente reconhecer isso. Temos vivido uma vida falsa, hipócrita, porque a gente fala para o Senhor tanta coisa e não vive. Que vergonha, Deus. Que vergonha. Nós queremos aprender a temer o Senhor. De uma vez por todas, nós queremos te servir, te obedecer, nós queremos reconhecê-lo como autoridade na nossa vida. O Senhor está no céu e nós aqui na terra. Queremos, ó Deus, ter temor, respeito e autoridade pelo Senhor, nos aproximar do Senhor como filhos, sim, mas de forma reverente, respeitosa, guardar o nosso pé quando entrar na tua casa, fazer poucas as palavras, falar menos e agir mais, pensar mais antes de falar, pensar antes de prometer as coisas para o Senhor. O Senhor não se agrada de votos de tolo. Nós queremos, ó Deus, sair da vaidade para a reverência. Nos faz, ó Deus, um povo que teme ao Senhor de verdade. Um povo, ó Deus, que busca a santificação e busca conhecimento do Senhor intimamente, começando pessoal, isso em casa, e isso se refletindo na vida comunitária. Tem misericórdia de nós. Transforma-nos com teu poder e nos faz um povo que te teme e te obedece de verdade, com alegria, com liberdade, mas sem libertinagem, com reverência. O Senhor é o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. Diante do Senhor, nós nos curvamos e nos calamos. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a glória está, toda a terra está cheia da tua glória. É a nossa oração, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, minha gente. Deus abençoe você que nos acompanhou até agora. Eu vou correndo aqui subir esse vídeo para que você ainda hoje, no domingo, possa acompanhar essa aula e seja edificado, abençoado por Deus. Tá bom? Então, excelente beijo, um grande beijo para você, uma excelente semana produtiva de trabalhos diante de Deus e bye! Bye!